Você sabe que a temporada 2025 está muito equilibrada quando a lanterna é uma recordista. Sim, a Alpine, que é a última colocada na temporada 2025, é a melhor lanterna, pelo menos dos últimos 15 anos. Sem falar que a disputa pelo título de pilotos está ficando cada vez mais acirrada entre Oscar Piastri e Lando Norris, numa McLaren muito superior a todas as outras equipes, que ainda conseguem brigar por todas as posições possíveis, quase que de modo extremamente equilibrado. Parece um pouco de exagero o que eu tô falando agora, eu tô tentando enfeitar a temporada 2025 por enquanto, mas nas primeiras 12 das 24 corridas dessa temporada, não tivemos aqueles resultados extremamente previsíveis. A gente sempre tinha uma dúvida de quem iria ganhar, ou de quem iria pro pódio, ou de quem marcaria a pole position, independentemente do contexto. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre a metade dessa temporada e o que a gente pode concluir, pelo menos até essa 12ª/13ª corrida agora na Bélgica, sobre o que nós estamos assistindo nos últimos meses. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já sabem, eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui. Para você que não me conhece, muito prazer. E depois de muito tempo sem falar de Fórmula 1 aqui, pelo menos umas 2 ou 3 semanas, voltamos para falar da categoria que nós também amamos, bem como o WEC, que eu sigo apaixonado, inclusive. Tenho pensado muito sobre o WEC, né? Ainda não superei, né, o nosso afastamento, espero nos encontrar novamente, o WEC, no final, melhor, no meio do ano que vem. Aqui no começo do vídeo já peço para você clicar no like e se inscrever no canal para ver mais vídeos meus aqui, porque o like ajuda na divulgação e o inscrever-se faz você assistir mais vídeos meus quando eu postar. Então junte-se a nós para acompanhar a Fórmula 1. E eu trouxe alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar com vocês sobre a temporada 2025. Primeiro deles, já vou começar com o domínio McLarista. Fernando, você está falando que a temporada 2025 foi uma temporada boa, só que a McLaren está dominando. Você não falou a mesma coisa da temporada 2023, quando a Red Bull estava dominando. Isso quer dizer que você é um torcedor da McLaren? Será que você é um anti-Max Verstappen? Não, gente, são coisas completamente diferentes. Quando a Red Bull estava dominando, nós tínhamos um Max Verstappen imparável e um Sérgio Pérez que estava numa fase não muito boa naquela temporada. E tornou o ano muito previsível, porque quem tinha o melhor carro era o Max Verstappen e ele abria 20 segundos de vantagem para qualquer outro. Chegou no final do ano, ele começou a reclamar do carro, a gente achava que era uma brincadeira, mas não. Não era, a gente descobriu logo depois. Mas ele ainda conseguia ganhar todas as corridas. No caso da McLaren é uma coisa um pouco diferente, porque mesmo tendo o melhor carro, ela ainda consegue dar chance das outras equipes também aparecerem. Aconteceu com a Ferrari na sprint da China, aconteceu com o Max Verstappen marcando poles aqui e ali e ganhando corridas aqui e ali também. Então, apesar de ser um domínio muito claro, os pilotos eles não estão sabendo aproveitar exatamente o que esse carro tem a oferecer. E é isso que torna o ano, não vou dizer esquisito, mas no mínimo peculiar. E a disputa pelo título entre esses dois está bem pertinho. Se não me engano, a distância entre Oscar Piastri e Lando no campeonato é menor que 10 pontos. E a julgar que os pilotos estão volta e meia cometendo uns erros aqui e ali, essa coisa pode se estender até pelo menos Interlagos, que é o lugar onde eu gostaria que tivesse o title decider dessa temporada, é a corrida que eu quero que decida o título, apesar de ter mais 3 logo depois. Interlagos deveria sempre ser a title decider, porque é uma pista que acontece de tudo. E para tornar uma decisão de título mais dramática, para mim tem que ser Interlagos. Mas bem, não vai ser. Embora isso, ainda acho que esses dois vão acabar se encontrando na pista uma hora, Oscar Piastri e Lando vão acabar tocando roda, rodando sozinho entre eles é meio complicado, né? Eles vão acabar rodando, se batendo entre si, ainda vai acontecer. Esses dois vão disputar o título, tá tudo muito pacífico. Quando chegar perto da final da temporada, a gente vai ver quem é quem. E é isso que eu tô esperando. Um outro ponto que a gente pode destacar nessa temporada é a nossa querida Ferrari, que está correspondendo às expectativas. E o porquê que eu usei aspas no correspondendo? Por uma questão bem simples. A Ferrari, a gente imaginava que com o Hamilton lá, iria dar um salto, já que em 2024... existia aquele papo de que ela ignorou certas corridas na temporada para focar no carro de 2025, já que teria um novo piloto, que é o heptacampeão vindo da Mercedes. Mas olha só, a Ferrari continuou na mesma. A McLaren continuou na frente dela e o máximo que ela conseguiu avançar foi disputar contra as Mercedes e a Red Bull, que, enfim, tem o Verstappen, mas, né,
não tá com o melhor carro possível, e o segundo piloto da Red Bull, infelizmente, aquele segundo carro é bem difícil, né? Lawson tentou e Tsunoda tentou, também não conseguiram. Red Bull que está sendo a equipe decepção dessa temporada. Mas voltando a falar da Ferrari, digamos que nos últimos 15 anos, é mais ou menos isso que a gente pode ver da Ferrari. Apesar de que ela tentou disputar título em algumas temporadas, infelizmente tem aqueles momentos em que a Ferrari vai tentar atualizar o carro, por exemplo, agora para a Bélgica vai levar uma nova suspensão, e a gente tá para ver se vai melhorar. Tá para ver se vai conseguir disputar pelo menos uma corrida, uma vitória, ou pelo menos disputar um pódio com os dois pilotos. Mas tá ficando difícil, tá ficando complicado. E a crise tá aumentando. E digamos que não era algo muito diferente do que a gente imaginava. Porque no início do ano era bem claro, ou a Ferrari tá com hype demais e não vai fazer nada, ou ela vai ganhar todas as corridas. Já sabemos muito bem o que está acontecendo. E ainda falando de ferraristas, um piloto que estava lá e saiu nessa temporada tem me decepcionado um pouco. Carlos Sainz Jr. Mas não só ele. A Williams também está entrando numa descida que eu não estou gostando. Para você que estava acompanhando aqui o canal desde o início do ano, você sabia que eu estava defendendo aqui a Williams como o underdog da temporada, a equipe subestimada que iria brigar por muitos pontos, e eu ainda defendo. Só que, apesar do James Vowles dizer que não, a gente não vai focar em 2025, a gente vai deixar o foco para 2026 com o novo regulamento, esse ano vai ser só um ano de final de regras para início das novas. Só que no começo da temporada a Williams era a equipe do meio de grid a ser batida. Era a equipe que estava sempre pontuando, brigando ali no top 10, só que a equipe começou a entrar numa descida que não é lá muito legal. E o Sainz, embora chegasse com toda a pompa de que iria ser o primeiro piloto da equipe, não está sendo. Alexander Albon é um cara que a gente subestimou muito nas temporadas em que ele estava com o Latifi, com o... como é o nome do outro? Com o Sargent. A gente não falava do Alexander Albon e o cara está carregando essa equipe nas costas nessa temporada. O Sainz volta e meia dá sinais de que pode melhorar, mas o Albon continua carregando essa Williams para todo lugar. Então, apesar da Williams estar sendo a equipe que, não vou dizer que é a grande decepção, mas está sendo a equipe que mais me iludiu, vamos dizer assim. Então, embora a Williams tenha sido a equipe que mais me iludiu e o Sainz seja o piloto que mais tenha me iludido também nessa primeira temporada, pelo menos, o Alexander Albon talvez seja o piloto subestimado do ano, por enquanto. Ele e o Hülkenberg estão disputando esse troféu. E ainda falando de pilotos subestimados, vamos falar dos novatos. Isso mesmo. Dos novatos que não estão fazendo feio. Berman, Bortoleto, Hadjar e o nosso mano Antonelli. Também tem o Lawson e o Colapinto, mas esses dois eu não vou considerar como estreantes porque já disputaram mais corridas do que deveriam. Mas bem, o que a gente pode falar dos novatos? O Antonelli é isso que a gente já imaginava mesmo, é um cara que vai se adaptar e é sim um dos pilotos diferenciados desde a base, a gente sabe disso. Com o carro da Mercedes, apesar dele cometer uns erros aqui e ali, não tá fazendo muito feio, ou melhor, não tá fazendo nem feio nem bonito, tá fazendo um campeonato regular, como é um campeonato de estreia também. Agora, o Hadjar talvez tenha sido o cara que mais tenha surpreendido a gente, porque depois do que ele fez em Abu Dhabi, no Title Decider da Fórmula 2, a gente ficou com aquela impressão de o cara é pipoqueiro, o cara não aguenta pressão, o cara não sei se a Red Bull fez a escolha certa. Pelo menos vocês ficaram com essa impressão, porque eu não. Apesar de ter zoado bastante o Hadjar. Mas quando ele chegou nessa temporada, apesar de ter rodado na primeira corrida, tem ido muito bem. É o cara que está sendo cotado para subir para a Red Bull, caso eles resolvam se livrar de um dos pilotos. A gente só não sabe qual piloto. Embora a gente não queira que o Hadjar faça isso, porque a chance de dar errado é muito grande, porque a Red Bull fazendo o carro desse caos inteiro não é muito legal para um piloto que está chegando na categoria agora, mas ele está sendo, por enquanto, o melhor estreante da temporada. E por que eu digo por enquanto? Porque o Gabriel começou com o pior carro de todos os estreantes e a Sauber começou numa crescente e começou a oferecer mais possibilidades para ele pontuar e para ele terminar na frente de muitos pilotos. E o Gabriel tá aos poucos se adaptando, ou melhor, não sei se aos poucos, mas tá fazendo isso gradualmente e tá conseguindo, não vou dizer surpreender o mundo, porque ele já era campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, mas mostrar para todo mundo que ele tem aquele mesmo material que o Antonelli, vamos dizer, é feito também, né? Aquele material campeão.
Tanto é que ele ganhou até um texto no The Race, o The Race falando sobre como o Gabriel, com o pior carro do grid, e agora que não é mais o pior carro do grid, está conseguindo voos mais altos na temporada. E de novo eu vou repetir, não é mais o pior carro do grid. A Sauber começou como um tratorzinho, é verdade, era um carro lento, mas foi se atualizando pouco a pouco. O Jonathan Whitley chegou e organizou a casa, Mattia Binotto também. A Audi começou a trabalhar propriamente para melhorar a equipe e oferecer um ambiente vencedor, né? Aquela winner heritage, como eu sempre falo com vocês aqui, e tá dando certo. Tanto é que tá respingando no Gabriel, que conseguiu pontuar outro dia, e no Hülkenberg, que conseguiu pódio outro dia. Novamente mostrando que o projeto da Audi está sendo bem lúcido. Trouxeram um piloto experiente para carregar o piano, para tentar pontuar, e trouxeram um piloto novato para carregar esse piano no futuro, porém agora vai se adaptar à Fórmula 1 primeiro, para logo depois mostrar para o mundo que ele tem aquele material campeão, e é o caso do Bortoleto. Apesar de que ele já está fazendo isso um pouco mais rápido do que deveria. A adaptação está sendo, vamos dizer, não muito fácil, né? Ele já pegou o pior carro e teve que se virar com aquilo, mas ele está se adaptando pouco a pouco, e junto com o Hülkenberg estão conseguindo pontuar para a equipe e ajudar essa Sauber a sair da lanterna. Porque a Sauber hoje, eu vou até ver aqui, enquanto eu mostro para vocês na tela, a Sauber tem simplesmente 41 pontos em 12 corridas. A Sauber é a sexta colocada no campeonato. Sexta colocada no campeonato com 41 pontos. E apesar dela estar aqui, não é a melhor posição da Sauber no campeonato. E por que eu digo que não é a melhor? Porque logo na frente dela tem a Williams com 59 pontos. E abaixo dela tem a Racing Bulls com 36 pontos e a Aston Martin com 36 pontos também. E a Haas com 29. Perceba que ainda está equilibrado. Como diria um dos meus professores de matemática do ensino médio, é uma distância muito tirável, tanto para cima quanto para baixo. Da mesma forma como a Williams está numa descendente e a Sauber está numa crescente, a partir de agora as equipes vão poder focar mais em 2026 e jogar essa temporada 2025 para cima. O que pode ser bom tanto para quem quer ganhar mais dinheiro no final da temporada com uma maior premiação, porém vai acabar jogando fora aquele túnel de vento para ser usado no ano que vem. O que isso mostra pra gente? Primeiro ponto, o campeonato está muito equilibrado, tanto entre as 4 primeiras quanto entre as 6 de baixo. Eu estava conversando com o Kevin e com o Girnos lá, enquanto a gente gravava um vídeo pro Que Pode, esse que vai sair ainda nessa semana, e a gente começou a perceber que a Alpine, em último lugar, tinha mais pontos que muitas das equipes que eram também as últimas nas temporadas anteriores. E aí eu fui fazer um passadão para ver quais foram os máximos das equipes que ficaram na lanterna, e eu encontrei que nos últimos 15 anos, a melhor lanterna da Fórmula 1 teve 12 pontos na temporada 2023. Foi a Haas. Tirando essa, a maioria conseguiu 3, 5, às vezes 8 pontos. Desde que a gente mudou esse regulamento de pontos, em que os 10 primeiros pontuam, talvez a Alpine seja a melhor lanterna que a Fórmula 1 já teve. De 2010 para cá, pelo menos. Então, isso não só mostra como o equilíbrio da Fórmula 1 nesse sentido aumentou, como também, novamente, temporadas em que o regulamento está acabando, sempre se torna isso. Uma grande bagunça e uma briga por pontos, como se a vida das equipes dependesse disso. E é numa dessa que a Sauber tem se tornado a equipe sensação da temporada, justamente por ter sido a pior equipe na primeira corrida e agora está ali brigando por pontos. Enquanto a Williams, que era a sensação no início da temporada, está se tornando talvez a ilusão do ano de 2025. Mas bem, McLaren vai ser campeão do Campeonato de Construtores e a gente já sabe, a menos que a Ferrari resolva marcar 1-2 em todas as corridas a partir de agora, e a Mercedes também, por que não? A Red Bull está numa crise e vai tentar... A Red Bull está numa crise e a vitória para ela nessa temporada vai ser segurar o Max Verstappen, e tudo indica que, se depender de Piastri e Norris, a decisão do título vai ficar para a última corrida. Bom, senhores, esse foi o resumão da temporada 2025 da Fórmula 1. Bom, esse foi o vídeo. Quer saber sua opinião sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo e se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo, hein? Te vejo no próximo, hein? Vai falar de Fórmula 1, hein? Fórmula 1, hein? Valeu!